Olá, criador. Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Estou com mais um perdido aqui, o Guilherme, Canário Trato Fino. Veio aqui para pegar um negócio que deixar um negócio aqui comigo, mas assim, vem cá, vamos gravar ali. Já intimei, Ulisses veio e intimei também. Não tem jeito, passou aqui, vai ter que falar alguma coisa. E aí, galera, beleza? E como pode estar falando, é o Guilherme, do Canário Trato Fino. Estou aí para bater um papo com esse homem hoje aí. Pois é. Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitar. Chegou a notificação da mudança. Eu tô vendo. Pessoal, no vídeo passado, eu falei como é que a gente vai agir quando a gente acabou de comprar um pássaro, né? Você acabou de comprar um canário, ou qualquer tipo de pássaro, aí como que você vai agir nos primeiros dias? Eu tenho certeza, se você fizer o que a gente conversou, o que eu falei com você no vídeo anterior, a perda de pássaros aí vai ser reduzida assim, de maneira exorbitante, tá joia? Porque é o simples que funciona. O que a gente vai fazer hoje, Guilherme? A minha proposta é falar com o pessoal, você adquirir uns pássaros. Sim. A grande maioria das pessoas que compram um pássaro comigo, ou adquirem um pássaro com você, a gente entende que ela ainda tem um plantel que é inferior ao nosso. Sim. Por isso que ela nos procura para poder adquirir um pássaro. Uhum. E aí, às vezes acontece, na verdade, a grande maioria do pessoal, o que é que faz? Pega um machinho lá com você, passa nas fêmeas dele. Pega a fêmea que você passou para ele e passa no machinho lá. É o inverso, não sei se eu troquei, mas é isso mesmo. Você entendeu aí, né? Então é o seguinte, isso é errado. Tá? Já num primeiro momento, isso é errado. Então a gente vai conversar aqui, vou pedir o Guilherme para contar um pouquinho da história dele. Provavelmente você que acompanha o meu trabalho há mais tempo já viu o Guilherme, inclusive quando ele foi campeão brasileiro pela primeira vez, eu gravei esse momento, né? Tem aqui no canal, você consegue acompanhar isso também. Mas ele vai contar um pouquinho da história dele para você entender como é que funciona essa questão do foco, de você manter o foco e de você conseguir trabalhar linhagens para poder melhorar o seu plantel. Então, Guilherme, conta um pouquinho da sua história. Então, pessoal, no meu caso foi o seguinte, eu já criava canários e apareceu uma oportunidade de estar adquirindo um plantel já bem formado, um plantel que já estava disputando o campeonato, né, o campeonato brasileiro. Eu até tinha um bicho campeão brasileiro já nesse plantel e me apareceu essa oportunidade de estar adquirindo esse plantel. Eu fui, depois de pensar bastante, conversar bastante com o Qualitar, eu meio que obriguei ele. Quase isso. Aí comprei esse plantel e dentro desse plantel começamos a fazer os trabalhos. Aquele trabalho mesmo que o Qualitar já explicou aqui diversas vezes, de consanguinidade, aquele trabalho focando em melhoramento genético, você fechando o seu plantel, fechando o seu sangue, para poder conseguir dali filtrar essas boas características, para poder tirar cada vez mais bichos melhores e estar sempre evoluindo. Ô, Guilherme, o que você criava antes de adquirir o plantel? Olha, no momento que eu adquiri o plantel, eu criava vermelhos mosaicos e vermelhos, né? É o basicão, né? É o básico. Geralmente o pessoal... Sim. Aí tem o amarelo, tem o branco, o cobre também, que o pessoal geralmente começa por essas cores. Então é onde a gente tem o primeiro acesso, geralmente a gente começa por essas cores. Sim. Aí de repente vem uma tal da mutação móvel. Pois é. E aí? Fiquei meio dividido no início, né? Assim, sem saber, né? Porque eu teria que abrir mão. Teria que abrir mão das outras cores que eu criava, porque eu não teria capacidade de criar um volume tão grande de aves, né? E para poder fazer um trabalho sério, você precisa ter foco, precisa ter dedicação e definir, né? Um caminho, um rumo ali. Então veio a mutação, no caso eu comecei com o cobre móvel e comecei a trabalhar e buscar entender sobre a cor, conversando com o criador, conversando com o outro,
e até consegui adquirir alguma experiência. Tive muito apoio do Dr. Marcelo Maluf, que cria verde móvel, né, que seria basicamente a mesma cor, diferenciando uma tem fator vermelho e a outra não. Foi onde que me ajudou demais. Foi fundamental isso. Quantos passos tinham? Quando eu comprei, 109, né? foram 180 aves. 180 aves. 180 aves. O que aconteceu naquele momento ali? Na educação financeira, a gente tem o costume de falar assim, olha, se eu pudesse te emprestar os meus olhos, por quê? Pela experiência, né, vamos pensar lá no mercado financeiro, às vezes eu consigo enxergar algumas coisas que outras pessoas que estão começando, estão trilhando ali os primeiros passos, elas não conseguem enxergar. Às vezes uma operação, às vezes a pessoa quer vender um ativo para tentar recomprar ele melhor depois, e fala, cara, segura aí isso aqui. Assim, essa ideia de se eu puder te emprestar os meus olhos. No caso do Guilherme, eu percebi que ele tinha esse interesse na competição, e aquele momento ali que ele estava com o vermelho e o vermelho mosaico, por mais que na cabeça dele aquela coisa, que é bonitinho, não sei o quê, que vende mais fácil, sim, mas pelo perfil dele, dava para se identificar que ele tinha essa questão da competição. E eu falei com ele, Guilherme, o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses passos, porque o criador ele queria passar todos os passos. Então, você vai pegar todos esses passos, a gente vai selecionar, na verdade já estava pré-selecionado, os passos estavam pré-selecionados, a gente vai retirar aqui o que você vai permanecer do seu plantel, que não dava para colocar tudo para reproduzir, e o restante você vai pegar e vai vender para casa de ração, para loja agropecuária, né, vai vender baratinho, porque você vai formar o seu plantel. A ideia foi essa. A princípio, você pensa assim, poxa, mas eu vou até tomar um prejuízo, porque eu vou pagar X e vou vender por alguns pássaros daqueles ali, vou separar os meus, vou vender aqueles ali por um valor menor do que aquele que eu estou pagando, mas a ideia era você concentrar, você focar naquilo que de fato valia a pena naquele momento. Sim. Você diminuindo a quantidade de pássaros, ficando só com os melhores pássaros da criação, você ia ter um foco melhor naquilo que realmente importava, né? O seu tempo ia ser administrado e dividido dentro daquilo ali que mais valia a pena em relação à qualidade do plantel. Beleza, e aí foi o que ele fez. O resultado veio muito rápido, né? Os bons resultados vieram muito rápido. Vieram muito rápido. Né? Porque você já, logo de cara, você já conseguiu ser campeão brasileiro e tal, porque você pegou o plantel que já estava sendo trabalhado para isso. Sim. Então, vamos pensar o seguinte, se você pegou o plantel, que alguém já estava trabalhando há bastante tempo aquele plantel, você só deu sequência. A partir daquilo ali, você teve que diminuir um pouco o seu foco do vermelho mosaico e aumentar um pouco naquela cor, para você aprender, porque era novidade, você tinha que aprender sobre aquela cor, quem que cria, como que o cara cria, o que o cara faz, isso aqui, dá para usar alguma coisa, não dá, como que eu vou melhorar isso aqui, a alimentação disso aqui, o manejo disso aqui e tal, tudo isso você teve que aprender, né, da nova cor que você estava criando. Aí de repente você se pega pensando o seguinte, e o que eu já crio? Porque quando quando os resultados bons eles começam a chegar, você já aí veio o amor, né? Agora eu sou apaixonado pelo próprio imóvel. E agora o meu vermelho mosaico e o meu vermelho, o que eu vou fazer com isso? Porque você acaba tendo que aumentar um pouco a quantidade de passos, porque os seus concorrentes estão trabalhando também. Então você precisa aumentar um pouco a quantidade de casais para poder continuar disputando de maneira de igual para igual com esses caras. E aí, o que você fez para poder manter uma quantidade bacana desses passos? Então, como o Politá falou, depois que o resultado vem, é tudo mais fácil, é tudo mais bonito. Aí me abraça, qualidade, sempre teve razão, nunca critiquei, né? Sempre acreditei no projeto, né? Até a hora que o bicho subiu na mesa, era toda aquela incerteza. Mata esse qualidade, esse cara arruinou com a minha vida. Acabou com os bichos que eu amava ali. Mas é brincadeira à parte, né? A gente que gosta de criar, você tem suas cores preferidas, né?
Só que quando você vê realmente o resultado vindo, você fala assim, opa, esse caminho aqui é o caminho que eu quero trilhar. Para quem gosta de competição, principalmente, eu gosto muito de competição, gosto muito de ver o bicho ali na mesa. E uma coisa muito interessante na competição de canário é que você não briga com o seu concorrente, você não está lá contra o seu concorrente. É você trabalhar o seu pássaro da melhor forma possível, independe do que o trabalho que o outro criador está fazendo. Isso independe. O seu concorrente ele pode ser bonito, pode ser feio, pode ser rico, pode ser pobre. O que interessa é o canário ali na mesa. O trabalho é quem fez o melhor trabalho. Sim, com certeza. Quem trabalhou melhor, teve mais atenção. Então, o que é o natural, que foi o caminho que eu segui, foi estar diminuindo nas outras cores, para dar espaço, não só a questão de espaço físico, mas também atenção. Na hora que você vai fazer um investimento de comprar uma ave, você pondera se é melhor você estar comprando uma cor que você ainda não tem condições de estar lá disputando, ou você está comprando um bicho que vai continuar te possibilitando estar lá competindo, estar lá brigando de igual para igual com a turma. E depois que você começa a ver o resultado, é muito fácil. Realmente é difícil até você entender esse caminho, né, que você tem que passar. Mas depois que o resultado vem, fica tudo mais tranquilo. Você, no caso do cobre mogno, você no segundo ano você já adquiriu novos pássaros? Sim. Você foi campeão, logo depois, nesse ano que você foi campeão, você já adquiriu outros pássaros? Já que tipo de pássaro você comprou? Eu busquei aves que tinham características que faltavam no meu plantel. E até muito interessante, nesse primeiro ano, a compra que eu fiz, nem foram de aves tão caras. Foram aves que, meio que vamos dizer assim, descarte mesmo do criador, mas que era uma característica que eu não tinha no meu plantel. Uma característica que eu estava buscando. Não eram aves que seriam as melhores no meu plantel, longe disso. Tanto que eu comprei bicho cobre mogno mosaico, e tinha sido uma cor que eu tinha sido campeão no ano. Mas eu achei os bichos, achei interessante, boas características que poderiam agregar as boas características que eu já tinha, e acabei adquirindo essas aves. O que você já tinha no plantel? Porque é o seguinte, a grande vantagem da competição é que você de fato consegue enxergar o que tem no seu plantel e o que não tem. Sim. Porque você vê o seu pássaro, poxa, meu pássaro, ele ficou em segundo lugar. Por que ele ficou em segundo? Porque o outro tinha essa característica que o meu não tinha. Então, se esse aqui era o meu melhor e ele não tinha essa característica, então eu vou ter que buscar um pássaro com essa característica, ou alguns pássaros com essa característica para trazer para o meu plantel para eu melhorar o que eu já tenho. Então foi isso que você buscou. E quais eram as características que você lembra que você teve que trazer para o seu plantel? O meu canário que ganhou era um canário que tinha um bom tom de melanina e tinha muito brilho, que ainda hoje é um problema pro cobre mogno, né? São canários que costumam não ter tanto brilho. Talvez com o passar dos anos e trabalho da mutação, a gente vai conseguir cada vez mais atingir um canário desse porte. Mas o canário que eu busquei foram aves com uma quantidade maior de envoltura. Aves que estavam com uma estria um pouco mais larga e principalmente as fêmeas me chamaram bastante atenção porque eram diferentes das fêmeas que eu tinha no momento. E até os bichos tinham um tom a menos de melanina, mas a compensação tinha essa envoltura. E hoje eu já consegui, depois de alguns anos, eu consegui juntar, mesclar as duas características e as aves hoje são melhores do que os canários que ganharam. Principalmente o que ganhou individual. Hoje as aves são melhores. Os canários quartetos estão melhores do que eles. A ideia de estar fazendo essa conversa aqui com o Guilherme, de estar te explicando isso aqui, é para você entender basicamente o seguinte. Você tem o seu plantel de cobre, por exemplo. Você tem o seu plantel de cobre. Aí você adquire o cobre de um outro criador que você acredita que a qualidade dos pássaros que você está adquirindo são melhores do que as qualidades dos pássaros que você tem aí. Pensa que esse criador que você está adquirindo as aves já tem
alguns anos que ele vem trabalhando, fazendo esse trabalho que o Guilherme está falando aqui, de melhorar as características do plantel dele. Então, se você pega isso e simplesmente, eu falo isso porque tem vários exemplos, Brasil afora, de pessoas que acabaram perdendo linhagens, compraram plantel. Já citei exemplo aqui de uma pessoa que comprou um plantel, um cara que era multicampeão brasileiro. O cara chegou, pegou todos os machos, colocou nas fêmeas dele, pegou todas as fêmeas, colocou nos machinhos dele, o cara acabou com a linhagem. Sim. Por quê? Vamos pegar como exemplo aqui, Guilherme, o meu plantel de vermelho mosaico. Às vezes a gente chega no criatório e você vê um plantel de vermelho mosaico muito bonitinho. É aquele pássaro, seria aquele lá da de 116 lá, Guilherme? Uhum. Pega fazer favor essa gaiola da 116, né? Seria aquele pássaro bonitinho. O pássaro de concurso, aquele bonitinho, que é vermelhinho, ele é branquinho. Mas aí é o seguinte, às vezes uma pessoa chega aqui e pega e compra esse pássaro comigo. Vem aqui e compra esse passarinho. É o passarinho bonitinho, né? O vermelho mosaico bonitinho. Vem aqui, é o mais perfeitinho, né? Vem aqui e compra esse passarinho comigo. Chega lá, ele não tem fêmea, as fêmeas que são necessárias para poder evoluir os filhotes desse canário. Porque vamos dizer que ele está no ponto. Sim. Se você não tiver fêmeas para poder fazer evoluir, você vai empatar com ele, pelo menos. Você vai empatar. Vamos dizer que você vai empatar. Mas geralmente as fêmeas que você tem são inferiores ao pássaro que você está comprando no seu plantel, que é o melhor pássaro. Então, assim, o que eu gosto de fazer aqui? Eu identifiquei uma coisa, você sabe disso, que é o seguinte, eu jogo lá no extremo. Eu jogo no extremo por quê? Se eu tenho um pássaro desse aqui, ó, que aí é um pássaro exagerado, um pássaro infiltrado, aí você vem e adquire um pássaro desse aqui. Esse pássaro vai chegar no seu plantel, eu quero que você tire filhotes, eu quero que você tenha filhotes muito bons, que se você gosta de competir, você vai levar esses filhotes para competir, eu quero que você pontue lá. Se você pega um canário desse exagerado, quando você chegar com as suas fêmeas, que são mais limpinhas, que são menores de marcação, lógico que tem um lipocromo legal, mas que tem uma marcação não tão grande quanto aquelas ali, o que vai acontecer? Você vai tirar o bonitinho. Você vai tirar aquele pássaro que é o pássaro pronto do concurso. Então, você tem que ter essa noção. Então, às vezes, a grande maioria dos meus pássaros não são pássaros de concurso, são pássaros de plantel. Mas são pássaros que você pega um pássaro desse e joga numa fêmea, na fêmea certa, vai te dar o filhote que você quer. Entendeu? É muito fácil você fazer, porque aí você separa aquele monte de fêmea limpinha, com a máscara certinha, então, pega esses bichos ignorantes aqui e passa nelas. Você vai tirar só o passarinho bonito. Mas aí eu vou disponibilizar esse passarinho bonitinho, que às vezes é o campeão brasileiro, que você não vai saber trabalhar ele. Às vezes você vai comprar um vermelho mosaico campeão brasileiro, mas você não vai conseguir trabalhar ele, porque ele está pronto. É um pássaro que está pronto. Se você não tiver essas fêmeas para ele, não vai adiantar em nada. Então, seria muito fácil fazer um monte de passarinho bonitinho. Mas aí eu faço isso aqui porque eu tenho certeza, porque a pessoa, quando ela tirar o filhotinho, ela vai chegar no ponto que ela quer. Então, a ideia é você dar sequência no trabalho. Dá sequência no trabalho. Você adquiriu pássaros, dá sequência no trabalho. Num primeiro momento, você não mistura. Dá sequência no trabalho. Por quê? Porque você está dando sequência no trabalho e está adquirindo conhecimento. O que eu fiz lá atrás? Os pássaros inferiores vermelho mosaico que eu tinha lá no começo, eu vendia, era o meu plantel de venda. Eu continuava tirando filhote com eles, mas era o meu plantel de venda. Os pássaros melhores que eu estava adquirindo, eu estava dando sequência na linhagem, e aí eu fui melhorando o meu plantel, enquanto eu vendia os outros que eram mais baratos, né? Os caras iam me pagar 150, eu estava pagando R$500 no canário, o cara ia me pagar 150, eu não podia vender um filhote daquele de 150. Então eu trabalhava aquele ali, e o cara que quer pagar 150, que quer só um passarinho para cantar, um passarinho bonitinho, para tirar um filhotinho, ele pagava 150, ficava satisfeito e bacana. Então você tem que ir fazendo isso. E essa ideia do foco, de manter o foco. Às vezes você cria umas cores aí, faz aquela salada de fruta, e você não tem muito essa noção de
adquirir uma cor para você trabalhar aquela cor, você se tornar referência naquela cor, o que está acontecendo com o Guilherme. Você acredita que é bem por aí mesmo, Guilherme? A ideia seria mais ou menos essa mesmo? Sim, eu concordo totalmente com o que o Politá falou. A gente vai adquirindo alguma experiência, conversando, trocando ideia com vários criadores. E uma coisa que eu penso sobre isso é o seguinte: se você tem uma linhagem de canários, o criador já está trabalhando aquela linhagem, ele já está buscando algumas características e filtrando outras que ele está isolando naquelas. Então, dentro daquele trabalho ali, ele vai tirar um certo padrão de aves. Se você abre esse sangue imediatamente, vira uma caixinha de surpresa, pode sair qualquer coisa. Realmente, pode sair um bicho muito bom, né? Só que a chance disso, ela é quase nula. Né? As possibilidades genéticas de cruzamento são tão grandes. Então, se você trabalha já, continua aquele trabalho que um criador veio fazendo depois de anos e anos, que já há um filtro, ele já tirou as coisas negativas e está focando nas coisas positivas. Eu acredito, para não falar que eu tenho certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas eu tenho quase certeza que esse é o caminho certo a seguir. Depois que você está consolidado, você já tem um certo volume de aves e experiência, aí vale a pena comprar um bicho pontual. Ano passado mesmo eu comprei um bicho excepcional para o plantel, coloquei ele e consegui tirar boas aves, tirei boas aves, mas em paralelo vinha todo o meu trabalho. Se ele não tirasse nada, não teria problema. O trabalho continuaria em paralelo. Eu montaria os quartetos para o campeonato esse ano da mesma forma. Não me atrapalharia. Então eu acho que esse é um ótimo ponto para a pessoa realmente refletir sobre isso. Às vezes você chegar e abrir o sangue, você compra um casal, por exemplo, de canários solitários, um casal de vermelho mosaico. Você chega na sua casa e abre esse sangue. Eu não acredito que seja tão interessante, não acredito que seja funcional. Ô Guilherme, o pessoal está vendo a gente falar do cobre móvel, talvez o pessoal nem sabe o que é o cobre móvel. Como que eles vão ver o cobre móvel? Só dá suas redes sociais. Então, o pessoal que não me segue lá, quiser dar uma olhadinha lá, @canarinho trato fino. Lá eu estou sempre postando os cobres, eu ainda crio alguma coisinha de vermelho mosaico, às vezes posto um bichinho ou outro lá, mas o foco é 99% no cobre móvel. Os vermelhos mosaicos, infelizmente, ano passado foram amas secas praticamente. Tem gente que não entende, né? O cara vê o caralho, ele fala: nossa, eu gosto, sou apaixonado por vermelho mosaico, né? A gente troca as paixões, né? Se a minha mulher é isso. Mas o pessoal pode dar uma olhada lá no Instagram e segue lá também, né? @Canário Trato Fino. Você posta nos próximos dias, posta o intenso, nevado, mosaico, sim, vermelho, posta lá pro pessoal. Vou fazer isso, vou postar. E você abriu agora um pouco, tá com a ágata também, né? Tô criando os ágatas móveis também. É uma cor muito nova. O cobre móvel em si já é novo, né? E o ágata, o pessoal tá vindo fazendo um trabalho cruzando ágatas com cobres, né? Fizeram isso há alguns anos. E hoje a gente está começando a colher alguns resultados, né? Já tivemos um campeonato que já foram expostas as aves, foram de 2022, e espera esse ano poder ver já um volume maior, tem muita gente criando, é um canário muito bonito, um canário com muito potencial, e a paixão nova aí, em paralelo. Aí você posta o ágata móvel lá também? Não, eu vou postar sim. Vai, pessoal. @Canário Trato Fino lá no Instagram, ele está sempre postando lá o trabalho dele. Fim de semana eu chamei a atenção dele que ele estava colocando a esposa um monte de potinho de farinhado, desse potinho aqui, ó, só que o menorzinho aqui, ó. E a esposa dele com escovinha de dente, escovando os negócios. Eu falei assim: ô Guilherme, pelo amor de Deus, pede a Amanda para botar isso aí no colo. E eu chamo a atenção. Mão na massa, né, gente? É faxina que fala, né? Beleza, Guilherme? Obrigadão. Obrigado a você, sempre um prazer. Um pouco da sua experiência aqui no pessoal. Pessoal, dá um like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @Canário Politá.
e @Caralho Trato Fino, o Guilherme lá no Instagram, tá joia? Coloca aqui nos comentários se você já conhece o cobre mogno, e se não conhece, coloca aqui nos comentários aqui para eu saber se você já conhece essa conta, tá joia? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.